Diz o ditado que o prometido é devido e por isso temos para si preparado um programa especial para grávidas que há muito tínhamos prometido aqui no Filhos e Cadilhos. Sejam por isso todos muito bem-vindos, em particular as mulheres mais importantes do mundo, que são de facto as grávidas, porque se há fase na vida em que nós somos indispensáveis é quando temos um bebê dentro do nosso ventre. Portanto, a nossa proposta é para uma viagem onde vamos falar sobre o parto, dicas de alimentação, vamos também ter aqui algumas propostas mais práticas, como por exemplo aplicações que pode utilizar durante a gravidez e falar também de um podcast muito interessante que convida a ouvir e a partilhar experiências com outras mulheres, porque isso é muito importante nesta altura e mais para a frente, como com certeza vai poder experienciar. Mas antes de tudo isso, começamos pelo momento zero para falar daquilo que ninguém gosta de falar, mas que é tão importante, que é o parto. Muito bom dia, Nuno. Olá. Obrigada por estar aqui connosco. É da Associação Portuguesa de Direito das Mulheres na Gravidez e no Parto. E deixe-me, antes de mais, dizer que é com muita felicidade que vejo um homem aqui a desempenhar este papel. Não é muito comum e eu gostava muito que fosse mais comum ver homens envolvidos neste tipo de ativismo e também com estes temas. Posso lhe perguntar, antes de avançarmos na nossa conversa, como é que veio aqui parar, não é? E quais são as suas motivações também para estar aqui? Bom, eu não sou profissional de saúde. Há 4 anos e meio não sabia absolutamente nada sobre partos, gravidez, pós-partos, o que é que fosse. Assunto de mulheres, não é? Tipo... Não era assunto de mulheres. Sinceramente nunca tinha pensado no assunto, nem vi a razão para pensar no assunto. E a verdade é que eu tive um parto que foi fantástico. E foi fantástico porque me dediquei, juntamente com a minha companheira, a estudar sobre as possibilidades do nosso parto e perceber o que é que era melhor para nós, nas nossas circunstâncias, e perceber o que é que realmente seriam as escolhas que nós tínhamos e o porquê de as fazer. E isso levou a termos simplesmente o melhor parto, a melhor experiência que eu já tive na minha vida. E ouvir a minha companheira dizer, quando nasce a minha filha, que se vira para mim e diz assim: se isto é nascer, se isto é dar a luz, se é parir, então quero ter mais 10. É qualquer coisa de espetacular. Até estou arrepiada. Porque, de facto, este é um momento muito associado a algo traumático, doloroso, exato, difícil, em que a mulher se sente profundamente invadida e sem capacidade de tomar qualquer tipo de decisão, não é? E a vossa proposta é explicar que, até do ponto de vista legal, não é? Através de uma legislação aprovada em 2018, que, de facto, as mulheres têm e devem fazer parte deste processo de parto, correto? Sim, portanto, é assim, houve aqui, a legislação foi escrita em Diário da República em setembro de 2019, agora inicialmente foi lançada... Em 2018, com uma foi referência ao Parlamento, do Partido Socialista e do PAN. Exatamente. Pronto, e o que estamos aqui a falar é do plano de parto, não é? E da possibilidade da grávida ou do casal, juntamente com a equipa que faz a preparação para o parto, que faz o acompanhamento do parto, definirem quais são os seus desejos em combinação com aquilo que clinicamente é possível e também que as instalações onde pretendem ter o parto é possível, mas tentar realizar esses desejos. E o plano de parto, neste momento, por lei em Portugal, deve ser feito pelos profissionais que estão a acompanhar no... Mas a verdade é que, se formos fazer aqui um questionário às mulheres portuguesas, muito poucas terão conhecimento desta possibilidade e muito poucas, sobretudo no passado, tiveram essa oportunidade, não é? De poder viver um parto de uma forma bonita. E nós vemos histórias, nomeadamente com questões relacionadas com a epidural, com as cesarianas, que saiu há pouco recentemente, sim, notícias a falar do número acrescido de cesarianas, que são muito convenientes, não é? Até por questões de práticas, de falta de tempo, não é? E, de facto, a mulher não imagina que tem aqui um papel importante neste tipo de questões. A Associação, acima de tudo, defende as escolhas informadas e conscientes. Escolhas informadas e conscientes significa também ver quais são as recomendações da Organização Mundial da Saúde, ver quais são as práticas baseadas em evidência científica e escolher com segurança.
E o que a Organização Mundial da Saúde nos diz é que é preciso, se calhar, intervir menos, e intervindo menos e tendo mais respeito, porque o parto não é uma doença. O parto é fisiológico. Então, se o parto é fisiológico e não é uma doença, vamos deixar a mulher vigiando, acompanhando e estando preparados e também formados para fazer este acompanhamento um bocadinho mais hands-off, mas vamos deixar a mulher, no fundo, fazer aquilo para o qual a natureza a preparou, que é ter um filho. Certo, tudo isto exige, e passou por essa experiência pessoal, um grande trabalho prévio. E o que acontece, partilhávamos os dois há pouco antes de arrancar o programa, é que normalmente ninguém fala desse assunto, ninguém quer falar do assunto do parto e as mulheres começam a preocupar-se com isso 15 dias antes de dar à luz. E depois, lá está, não há a tal consciência, nem o trabalho, quer emocional, quer psicológico, quer físico, para depois suportar, digamos assim, um parto mais consciente, mais intencional. Sim, bom, um parto consciente não necessariamente tem que ser um parto fisiológico. Claro. Cada pessoa é uma pessoa, nós não somos máquinas. O que é bom para mim e o parto que eu tive e a experiência que eu tive foi muito boa para mim. Eventualmente, numa segunda experiência, não será igual, porque eu mudei, entretanto, e a minha família também, e é preciso adequar aqui a realidade a cada pessoa. Mas esta realidade tem de ser uma realidade informada. É preciso nós sabermos o porquê de fazermos estas escolhas. Eu vou dar um exemplo. Eu faço aqui sempre uma analogia meio estranha com mecânicos. Não faz muito sentido eu ter uma moto e ir a um mecânico de carros. Vamos olhar para os hospitais. Se o meu objetivo é ter uma cesariana, não faz muito sentido ir para um hospital onde não haja cesarianas. Se eu quero ter um parto fisiológico, não faz sentido ir para um hospital onde não me dão condições para ter um parto fisiológico. Se eu quero ter um parto, por exemplo, de pé, se calhar vou para um hospital que oferece essas condições, nomeadamente o da Póvoa de Varzim que vai cá estar, e não vou para um hospital que não permita essa situação. E o plano de parto não deixa também de ser isso. As pessoas perceberem qual é a sua realidade, o que é que dentro da sua realidade, que escolhas é que tem, e também perceber que há várias opções. Nós não somos obrigados, já há muito tempo que a lei mudou nesse aspecto, nós podemos, a sociedade, as mulheres podem escolher onde podem parir, em que hospital é que podem parir. Há mulheres a fazerem mais de 150 km, mais de 200 km para parir num hospital específico, porque se adequa ao plano de parto e aos desejos dela. E eu só tenho a pena que elas tenham de viajar tanto, porque de resto eu acho espetacular que essas mulheres que vão parir de acordo com os desejos dela vão ter uma experiência, em princípio, muito mais respeitada, muito mais... Pelo menos mais alinhada, não é? Sim, exatamente. E só isso já... Só isso será sempre mais positiva, que é o que nós precisamos. As experiências positivas, que é para depois as pessoas saírem à rua e dizerem assim, eu tive um parto maravilhoso. E o que nós ouvimos hoje em dia muitas vezes não é isso. Eu acho que diria que na grande maioria dos casos não é isso, até porque perguntava-lhe, Nuno, se não é preciso também aqui a classe médica fazer uma mudança de mindset e de chip, porque nós vivemos anos e anos e anos na história dos partos em que a mulher não tinha quase opinião no processo, não é? Esta é a realidade. E pergunto-lhe se a classe médica já está preparada para esta capacitação destas mulheres também. Bom, é uma pergunta um bocadinho complicada de responder, especialmente porque eu não sou profissional de saúde. Sim, mas da sua experiência na associação, da partilha que as mulheres também vão fazer. Pronto, o que eu posso dizer, e falo isto com conhecimento de causa, e é a minha opinião pessoal, é que eu conheço pessoas da classe médica que já fazem isso que acabou de me dizer. E, no fundo, o que se pode pedir à classe médica é que olhe para a evidência científica, olhe para as recomendações da Organização Mundial de Saúde que foram lançadas em fevereiro do ano passado, 2018, peço desculpa, e perceber que, se calhar, menos intervenção é mais resultados positivos, tanto positivos em termos de segurança para o bebê e para a mãe, mas, acima de tudo, também muito positivos para a experiência do parto. Certo. Nomeadamente, falamos aqui de questões como a epidural, e como as cesarianas que já falamos, porque a questão da epidural parece-me também muito pertinente, porque normalmente não é questionada a mulher se ela quer ou não levar a epidural, não é?
Acontece isso com alguma frequência. E o convite aqui é para a mulher tomar uma decisão prévia, que pode depois ser alterada durante o processo, não é? Relativamente a questões como seja a toma de epidural, em que momento o querem fazer, se não o querem fazer, não é? Portanto, aqui também uma consciência do processo clínico, no fundo. Assim, durante a preparação do plano de parto, que deve ser, o casal ou a grávida deve ser acompanhada pelo profissional de saúde, deve ser explicado os prós e os contras de cada intervenção. Porque cada intervenção, e estamos a falar intervenção, tem os seus contras, não é? Agora, a epidural pode ser algo muito benéfico num trabalho de parto. É preciso perceber quando é que é benéfico, e uma vez que nós não somos robôs, assumo eu que não seja benéfico, assumo eu, e não só assumo a OMS. Para toda a gente, da mesma maneira e no mesmo momento, não é? Agora, a epidural não é um bicho de 7 cabeças, pode perfeitamente ser aplicado mediante o pedido da mulher de uma forma extremamente adequada e ser... Outra questão também muito referida pelas mulheres tem a ver com o alargamento do canal de parto. A episiotomia. A episiotomia, que é também uma das questões que muitas vezes fragiliza as mulheres e depois vai fragilizar a sua autoestima, muitas vezes, a relação que vão ter com este novo bebê, com este novo vínculo, porque tudo isto depois pode ter relação nos meses iniciais com a criança, sem termos a percepção, de facto, de como uma coisa está relacionada com a outra. Sim. E também com a própria imagem da mulher, não é? Em boa verdade, ninguém gosta de ser cortado. Seja onde for, não é? Exatamente, mas muito menos numa área tão sensível. Numa área tão íntima, e a verdade é que, mesmo durante o trabalho de parto, o corpo continua a ser da mulher. E uma coisa é se houver realmente uma razão clínica para que tal aconteça. Mas, no entanto, o que nós conseguimos ver também na literatura científica é que ainda não se percebeu se há alguma razão clínica. A OMS chegou a recomendar que só em apenas 10%, posso estar aqui enganado, em algumas... Sim, arredondado, claro. Só em cerca de 10% das situações é que seria eventualmente necessário, mas neste momento até já retificou essa recomendação para dizer que não encontra... Não há nenhuma evidência que haja alguma vantagem em fazer. Agora, é preciso também perceber que a mobilidade no parto é uma coisa essencial, que é muito fácil, é deixar a mulher não aprender a uma cama e simplesmente deixar a mulher mover-se. Li uma expressão que dizia que o parto deitado só é bom para o médico. Porque de facto a questão da mobilidade e basta, é como diz, basta recuarmos no tempo, vemos como acontecia antigamente e mesmo com os próprios animais, não é? Nós somos parte da natureza, às vezes esquecemos disso. E a questão é que durante o parto, o parto não tem que ter sofrimento, o parto tem muitas vezes dor. Mas dor nós sentimos em todos os dias. Atenção, eu sou um homem, certamente há de haver algumas pessoas a pensar... Mas não é toda ela é logo... Para ele é fácil falar, tudo bem, eu compreendo isso. Mas a verdade é que a dor é algo fisiológico nosso. E o que é que a dor do nosso corpo nos diz? Ok, muda de sítio, muda de posição, mexe, porque isso aí não está bem. E a mobilidade, no fundo, é isso. São indicações que o corpo vai dar àquela mulher para se mexer de modo a proporcionar um maior conforto e também a ajudar ao trabalho de parto. Muito bem, nós vamos falar mais sobre essa questão da mobilidade aqui no programa, porque vamos ter cá também o Hospital da Póvoa de Varzim, que é muito conhecido pelo trabalho meritório que faz no respeito pelas mulheres neste processo do parto. Portanto, resta-me agradecer, dizer que tive muito gosto de tê-lo cá e que vou vê-lo em breve, de certeza. Está bem? Tenho só aqui uma prendinha por parte da Associação para si. Um miminho? Então, muito obrigada. Nascer em amor. Nascer em amor. Sabe, não sabe, porque não deve acompanhar aqui sim o Filhos e Cadilhos ao pormenor, mas eu tenho 2 filhos e já prometi que 2020, se Deus me ajudar, e o meu marido também, vou tratar do terceiro. Acho muito. Por isso, espero que ele nasça em amor. Muito obrigada. Obrigado.